Vamos para o nosso, aleluia, segundo culto desse domingo. Deixa eu largar, culto de ceia também. Aleluia, deixa eu largar meu cronômetro aqui. Aleluia, Deus seja louvado. Hoje é o segundo culto de 2026. Bom, antes eu falei que era o primeiro, mas agora já é o segundo. Então, obviamente, porque já tivemos um. Mas é o primeiro domingo de 2026. E nós temos a alegria de podermos nos reunir como igreja para louvarmos, adorarmos ao Senhor, aquele que vive eternamente. Você sabe, irmãos, que final de ano e início de ano determina um fim de um ciclo e início de um outro ciclo. É normalmente nesse período onde nós fizemos uma retrospectiva, né, do que aconteceu em 2025 e também agora lançamos alvos para 2026. E essa semana eu estava olhando algumas postagens e eu achei muito interessante uma postagem do pastor Márcio Alves, da Flórida, onde ele disse: não é 2026, é você. Ele disse: se você fizer as mesmas coisas que você fazia, você vai ter a mesma colheita que você teve. Então, nós precisamos tomar resoluções na nossa vida. Precisamos ter um alvo para nós irmos. Então, isso é fundamental. Então, quando nós chegamos no final do ano, nós precisamos fazer uma retrospectiva, mas precisamos lançar um alvo daquilo que nós queremos fazer. Se nós não tivermos um alvo definido, sabe, do início do ano, nós corremos o risco de chegar no final do ano e não termos feito nada, não sabermos nada e realmente ter um ano que não foi produtivo na nossa vida. Então, quando você chega, por exemplo, você acorda pela manhã, ou você define o que você vai fazer com o seu dia, ou você vai chegar no final do dia e dizer: puxa, passou o dia e eu não fiz nada, tenho a impressão que não aconteceu nada. Por quê? Porque você não traçou um alvo, não planejou, não fez uma agenda do dia. A mesma coisa com o seu recurso. Se você não disser para onde o seu dinheiro tem que ir, vai chegar no final do mês, você vai perguntar onde é que ele foi. Mas se você faz uma programação e você diz onde ele tem que ir, é para lá que ele vai. Então o ano é exatamente isso. Nós estamos iniciando 2026 e cremos que o Senhor vai fazer muitas multiplicações, amém? Em todas as áreas da sua vida. Eu quero pregar sobre isso. Mas é importante que você tenha um alvo. Então o alvo, ele vai fazer com que você ande nele, com que você projete olhando para Cristo, mas que você saiba para onde você vai. Por isso que nós temos essa folha, vai estar lá na saída, onde você tem os alvos de oração para 2026, que é o ano da multiplicação. Então, alvos pessoais, familiares, de célula, ministério, e também financeiro e profissional. Por que isso é importante? É porque você precisa colocar diante do Senhor. Você precisa orar. Então, quando você tem um alvo, você ora diariamente. Então, quando você ora, você se move em direção. Então, nós cremos que é no ano da multiplicação, cremos que o Senhor vai fazer isso, mas nós precisamos andar nessa palavra e em direção a essas promessas. Porque cremos na palavra. Você crê na palavra, amém? Então, nós precisamos andar nela. Então, o alvo, ele é para que você ore diariamente, até que aconteça. Então, uma oração bem-sucedida é uma oração respondida. Então, se você está orando por algo e o Senhor ainda não respondeu, não pare de orar até que o Senhor responda. Isso é importante. Às vezes a sua oração, ela não é respondida porque você troca a maneira de orar. Você muda os alvos. Você não tem uma linha para você ir. Então, imagina comigo assim. É como você tirar férias, né? Então, tem alguns irmãos que estão iniciando as férias agora. Alguns irmãos já estão voltando para o trabalho. Mas imagina comigo que você vai tirar férias. Aí, alguém pergunta para você: para onde é que você vai nas férias? Aí você diz: eu vou por aí. Parece muito sábio, mas não é. Vai por aí aonde? Vou sair sem destino. Parece, nossa, muito profundo isso. Vai aproveitar as férias. Mas aí o que acontece? Aí você pega o carro e você vou para Florianópolis. Aí sai em direção a Florianópolis e vai indo. Aí quando chega lá em Palhoça, né? Dá aquele
aquele tumulto de carro lá, e tranca tudo o trânsito. Aí se diz, está muito difícil isso aqui, né? Peguei um congestionamento, tá duro aqui, calor. Eu acho melhor, acho que vamos mudar de ideia. Eu acho que não vou para esse lado. Eu acho que eu vou para Uruguaiana. E aí, primeiro retorno, aquela confusão, você pega o retorno e desce em direção a Uruguaiana. Aí você está indo para Uruguaiana, aí está quase chegando em Uruguaiana, aí estão fazendo uma reforma lá na estrada, está trancado, calor. Aí você diz, puxa, não sei se é uma boa ideia ir para Uruguaiana. Porque agora pegamos trancado de novo, está ruim. Quem sabe, vamos para um outro lugar. Eu acho que, de repente, Foz do Iguaçu. Conhecer as cataratas de Iguaçu e tal. Aí você vira, faz o retorno de novo, pega a estrada e está indo. Quando você está chegando lá em Foz do Iguaçu, aí você começa a pensar, mas aqui é meio perigoso, né? Porque fronteira com o Paraguai, daqui a pouco algum assalto, tiroteio, tráfico, aquele negócio todo. Quem sabe é melhor voltar, né? E aí você volta. E alguém pergunta, e daí, para onde é que você foi nas férias? Eu ia para lá, e depois decidi ir para lá, que depois fui para o outro lado, acabei não indo em lugar nenhum. Você entende por quê? Que você não tem um alvo para você ir, não tem um roteiro de férias. Então isso pode acontecer na sua vida? Pode. Então, se você não tem algo definido daquilo que você quer do Senhor para esse ano de 2026, corre o risco de você chegar no final do ano e obviamente, não ter feito nada, aproveitado nada, desfrutado de nada, porque você não tem um alvo, um caminho para ser trilhado. Você está entendendo, irmão? Amém? É assim. Então, por quê? Porque aí daqui a pouco você pode dizer, Senhor, eu acho que esse ano é o ano que eu quero comprar um carro. E você começa a orar por um carro. E aí passa janeiro, fevereiro, março, está entrando abril, e você diz, puxa, não veio o carro. Eu acho que vou trocar por uma moto. E o senhor pensa, puxa vida, agora, ia iniciar o inverno, eu ia dar um carro. Então agora uma moto, parar. Você entende? Aí fica trocando, o senhor nem respondeu. É porque você não tem um alvo. Você não tem algo. Então, é a mesma coisa, a gente fala que as células... Cadê os líderes de célula? Ergue a mão aí. Aleluia. Todos os líderes de célula têm alvo de multiplicação? Em nome de Jesus. Se não tem, os discipuladores entrem em ação. Mas por quê? Porque, olha só, você precisa saber. Então, qual é o nosso alvo? O nosso alvo é multiplicação, porque nós queremos salvar pessoas. Aí você diz, vamos multiplicar quando? Eu não sei. Não, você precisa ter um alvo concreto para você pedir ao Senhor. E isso é fundamental. Então, toda vez que Jesus ele chegou para alguém que precisava de um milagre, Jesus perguntou, disse, o que queres que eu te faça? Então, é isso que você vai escrever aqui. O que você quer que o Senhor faça a você nesse ano? Isso é um alvo. Então, imagina comigo agora assim, Jesus chegando diante de você e perguntando, o que queres que eu te faça? Você precisa saber. Mas pensa, não sei, Jesus. Deixa eu pensar um pouco. Então, você entende? É uma vida sem um alvo, sem um foco, sem uma direção. Então, você ter um alvo é fundamental. Porque o Senhor faz essa pergunta para você. Está iniciando 2026. E é o ano da multiplicação. Eu tenho grandes coisas para você. O que você quer que eu faça para você nesse ano de 2026? Não, nós precisamos ter uma clareza. Então, isso se chama alvo. É para você andar. Mas você precisa ficar, obviamente, com os seus olhos em Cristo. Não tire, mas ande. Ande na sua oração. E enquanto o Senhor não responder, não mude. Mas você precisa andar. Então, às vezes, a pessoa diz, eu pedi ao Senhor e aí não se move. Então, nós nos movemos em paz. Às vezes, algumas pessoas dizem, se eu tiver paz, eu vou fazer tal coisa. Eu, quando me fala assim, eu já fico preocupado. Eu já começo a orar, Senhor, dê paz a ela. Aí a pessoa pergunta, às vezes, pastor, então o senhor concorda que é para acontecer? Não concordo, mas eu quero que você viva em paz. Porque a nossa vida é uma vida em paz. Nos movemos em paz. Exatamente isso. Né? Essa semana eu estava brincando com o irmão, falando com ele, né? Óbvio aí, falando sobre alguns negócios, eu disse, nós vivemos em paz e nos movemos. Se perder a paz, nós paramos.
Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, amém? O Senhor Jesus nos deu a paz dele, nós vivemos em paz. E isso é algo nosso, não devemos abrir a mão da paz, e devemos andar nessa paz. Mas ter um alvo é para que você continue orando, persistindo, até que o Senhor responda. Então, isso é importante, talvez você está orando para que alguma pessoa, algum familiar, vizinho, amigo, colega de trabalho seja salvo. Não pare de orar até que ele seja salvo. Então, o primeiro culto meu pai estava, minha mãe estava falando, acho que eles devem ter orado por mim uns 2 anos. Pelos meus sogros, nós oramos, eu e minha esposa, 5 anos. E deixa eu te contar, nem fomos nós que ganhamos eles para Jesus. Incrível. Nós oramos 5 anos, e aí o Senhor levantou uma outra irmã, de uma outra denominação, porque nós éramos de outra congregação, e ela salvou eles. Levou para o encontro e tudo certo, e hoje são líderes de célula. Mas veja bem, a questão é que persistir, siga, mas se movendo. Então um alvo te mover para andar em direção ao Senhor, mas às promessas dele. Você precisa ter algo concreto para pedir para o Senhor. Então, eu quero contar 2 testemunhos. Dei no primeiro culto, vou dar no segundo. Olha só, quem aqui é ainda do tempo que nós participamos lá do outro prédio pequeno, ergue a mão. Aleluia, os remanescentes. Então, isso é importante. Agora, veja bem, lá no prédio pequeno, nós oramos 2 anos. 2 anos para trocarmos de prédio. 2 anos. Nós ficamos orando, Senhor, nós queremos um prédio maior. Queremos, Senhor, porque nós queremos que as pessoas fiquem mais confortáveis, nós queremos ganhar as pessoas, a promessa sobre as nossas vidas, e nós ficamos orando. Mas agora, nesses 2 anos, nós só oramos? Não. Tudo quanto é prédio que era maior do que o nosso, que estava vazio, nós íamos olhar. Não tinha, aparecia uma construção, nós ia lá, vamos ver essa construção aqui. De quem que é? Procurava e olhava, e aí fazia proposta e contraproposta, e aí chegava um ponto que faltava fé, faltava recurso, faltava tudo, porque não dava, às vezes era caro demais, não dava. E aí não trocávamos, seguimos orando, e aparecia um outro prédio, nós íamos outro. Aí eu lembro certa vez, irmãos, que, muito top, eu não me lembro se o Marni estava nessa, mas o Gustavo eu acho que estava. Nós fomos olhar um prédio. O nosso prédio lá devia ter uns 150 metros quadrados, contando a sala kids, a cozinha e o salão principal e o hall de entrada. Não tinha mais do que isso. É sério, irmãos. Quem participou de lá, concorda comigo. E aí, de repente, um prédio vago de 1.200 metros quadrados. A gente foi olhar. Fomos lá, fizemos feed, tiramos foto, fizemos proposta de aluguel. Não deu certo. Mas nós fomos. Por quê? Porque a nossa oração, Senhor, dá-nos um prédio. Eu não sei qual, mas eu preciso me mover. Então, todos os prédios que estavam com placa de aluguel, nós ia olhar. E não deu certo. Aí, depois de 2 anos, o Senhor nos deu esse. Aqui. E aí nós ficamos felizes demais. E aí nós mudamos ao nosso alvo, porque aí o Senhor nos deu o prédio, a nossa oração, Senhor, ajuda a encher. Senhor, nós precisamos encher esse prédio agora, Senhor. O que nós vamos fazer? Nós estávamos lá em 80, 100 irmãos. E o prédio grande. Então, hoje nós olhamos, parece que não era tão grande. Mas, aquele dia que eu entrei a primeira vez, parecia gigante. E era. E o Senhor agora, o Senhor nos deu agora, o Senhor nos ajuda a encher ele. E aí fizemos uma parede ali, dividimos, e aquele negócio todo. E é essa a oração. Aí, de repente, o Senhor começou a encher os cultos kids, aí precisamos fazer uma reforma, aí faz mezanino, aí ora para recurso, e ora para isso, nos movendo em direção. Aí, de repente, encheu o prédio, encheu as salas kids, encheu tudo, Senhor, agora. Agora nós seguimos orando, Senhor, multiplica o culto, vamos multiplicar o culto. E aí multiplicamos o culto, temos 2 cultos por domingo. E agora qual é a nossa oração? Nossa oração agora, Senhor, nós queremos um prédio maior. Dai-nos um prédio maior, Senhor, para fazer um culto só, não, continuar com 2 lotados, salvar muita gente. Você está comigo, irmão? Nós queremos salvar vidas. Então, mas agora nos movemos nesse sentido, sim. E aí conversamos com um construtor, e conversamos com outro, e fizemos proposta, e analisamos, e vemos. Por quê? Porque eu não sei o que o Senhor tem preparado, mas já está preparado.
E como eu estou orando, e os irmãos também estão orando, nós estamos nos movendo nessa direção. Então, mantemos a paz, sim, e em algum momento certo, o Senhor vai nos dar, em nome de Jesus, amém? Porque, irmãos, porque nós queremos ter uma igreja grande. Por quê? Para que muitas pessoas sejam salvas. Você entende? Para que as pessoas sejam salvas. Não é para que seja reconhecido, mas é para que muitas pessoas sejam salvas. Esse é o intuito, em nome de Jesus, amém? Nesse ano de multiplicação, nós vamos multiplicar igreja também. Nós vamos abrir igreja, pelo menos em uma cidade. Talvez duas, mas uma no mínimo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Você está comigo? Outro testemunho que eu quero contar para você, sobre isso, é sobre o nosso pedido da chácara. Então, faz mais de 2 anos que nós estamos orando pela chácara. E aí nós conversamos com diversos corretores, e oferece uma área aqui, e outra lá, e vê valor, e tem bem, e não tem bem, e alguns fazem proposta e contraproposta, e o tamanho não dá, e esse tamanho aqui, aquele tamanho, mas nos movendo em direção em paz, até que o Senhor, na verdade, nos deu. Essa semana agora nós assinamos o contrato. Aleluia. Sabe qual é a parte boa? Você vai me ajudar a pagar. Essa é a bênção do Senhor, você vai participar disso, entende? Mas veja bem, se você for ver, faz mais de 2 anos, em torno de 2 anos a 2 anos e pouco, que eu estou negociando com o seu Sérgio, que é o dono da área que nós compramos uma parte. Faz proposta para lá, proposta para cá, e não dá certo, e olha outras, e visita, e aqui, e leva os irmãos, e aquele negócio todo, até que o Senhor nos deu. Você entende? Mas você precisa se mover, porque você tem um alvo. Então agora, qual é o nosso alvo? Senhor, ajude os irmãos, prospere, Pai, para nós precisamos pagar isso agora. Esse é o nosso alvo. Então agora eu oro pela sua prosperidade, para nós pagar a chácara. Amém, irmão? Você quer ser próspero? Aleluia. Que bom que você quer ser próspero. Mas esse é o alvo. E aí, quando nós terminar de pagar, qual é o alvo? Senhor, queremos construir agora. Você entende? Mas é assim. Então, quando você... quem esteve aqui no culto, era a festa da colheita, e... Amém. Amém. Quem esteve aqui no culto da virada? Amém. Aleluia, irmão. Vocês são crentes, hein? Estão em todas. Que bênção. Olha só. Nós passamos o vídeo da retrospectiva do que aconteceu no ano de 2025. Mas por quê? Por que você chega no final do ano, você faz um vídeo, e aí você lá vê pessoas sendo salvas, líderes levantando, discipuladores se levantando, sabe, cidades abrindo, as coisas acontecendo, porque no início do ano nós fizemos um alvo. Tantos encontros, tantos impactos kids, conferência, sabe, nós fizemos um alvo. E aí agora nós oramos e seguimos andando nesse caminho. Então isso é fundamental para que haja o quê? As multiplicações. Então você ter um alvo é fundamental para isso. Certo? Para que você chegue no final do ano, você pode dizer, uau, Deus fez muita coisa na minha vida. Mas porque você tem um alvo e você segue orando nele. Mas pastor, você chegou no final do ano e nem todos os alvos foram alcançados. Se inclua eles no próximo ano e siga orando. É dessa maneira. Porque o Senhor, Ele ama multiplicar. Claro que sim. Esse é o desejo do Senhor, que o Senhor, Ele quer multiplicar sobre a sua vida, em todas as áreas. Você crê nisso, irmão? Então, eu quero dizer para você assim, esse ano de 2026 é um ano da multiplicação. Faça seus alvos, escreva-os, ore-os, persiga-os. Não tire os olhos de Jesus, mas é algo para você orar, até o Senhor responder. Enquanto o Senhor não responder, não pare. Essa é uma oração bem-sucedida. É uma oração respondida. Então o Senhor deseja que a gente faça isso? Claro que sim. Está de acordo com o Senhor? Claro que sim. Está de acordo com a vontade? Está de acordo com a vontade do Senhor. Que a igreja cresça, multiplique, avance, salve vidas, que você prospere. Eu quero te mostrar isso hoje na palavra também. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode dizer amém durante a palavra. Isso, sim. Fique à vontade. Você é obrigado a dizer amém? Você não é, mas é encorajador. Projeto para mim. Então, um dos textos, base é Ezequiel 36, 37. Aqui nós temos Neemias 9, 23, mas um deles é Ezequiel 36, 37, que diz assim: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto
permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Aleluia, amém? Então nós podemos ver dois princípios que agradam a Deus. O primeiro é ele deseja que você peça. Peça ao Senhor. Então pedir ao Senhor não tem nada de errado. Você pode pedir? Claro que sim. Então Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei a porta se abrirá. Tiago, capítulo 4, diz, nada tendes, porque não pedis. Então aprenda a pedir. Então como que é uma criança? Uma criança é alguém que pede deliberadamente para os seus pais. É incrível, porque crianças pequenas, eles acham que o pai é trilionário, que não falta recurso para nada. Sabe? Aí quando você diz assim, não dá. Aí ele diz, passa o cartão. Eles já têm as táticas deles. Mas deixa eu te falar um negócio, presta atenção. Nós podemos ser pais limitados, mas nós servimos a um pai ilimitado. Deus é ilimitado. Deus é o dono do ouro e da prata. Não há limites para ele. Mas nós precisamos o quê? Pedir. Peça a multiplicação da sua célula, peça a líderes, peça a crianças, pede para salvar os vizinhos, a sua rua, o seu bairro, os seus amigos, os seus colegas de serviço, os seus familiares, peça recursos, peça, pedir, se nós não temos é porque não pedimos, e aqui ele está dizendo, olha, peça, seja eu solicitado, então o Senhor deseja que nós peçamos? Claro que sim. Você pode pedir e peça mesmo, grande. Então você, olha, por que isso é importante? Você pega uma criança, por exemplo, e o desejo dela é ganhar uma bicicleta. O sonho dela é ganhar uma bicicleta. Aí o que ela faz? Ela sai com o pai e ela diz, olha ali aquela bicicleta, pai, você viu aquela bicicleta? Olha, é uma assim que eu quero, é daquele jeito. Olha aquela outra, ele passa na frente de uma loja, olha a bicicleta. E aí o pedido dela para quê? Pai, me dá para Páscoa. Pai, agora na Páscoa, uma bicicleta. Ela para de pedir uma bicicleta? Não. Aí o que acontece? Chega a Páscoa, ela não ganha bicicleta. Aí ela diz o quê? Você não é mais meu pai, não gosto mais de ti, vou sair de casa, não quero mais saber. É isso que ela faz? Não faz. Então deixa eu te falar algo. Deixa eu concluir ainda. E aí, o que acontece? Aí ela está de aniversário em julho. Aí ela ganhou um carrinho, ela ganhou uma roupa, e fez muito bem para ela, está tudo certo. Mas ela continua pedindo o quê? A bicicleta. Porque o alvo dela é ganhar uma bicicleta, ela quer muito. E ela começa, pai, em julho é meu aniversário. Então, em julho, pai, você me dá a bicicleta? A bicicleta, em julho, pai, tal, aquela ali, tal, aquele modelo, aquela coisa. E vai mostrando. Hoje, na verdade, as crianças, se der o celular, elas procuram na internet, né? Daí bicicleta, modelo de bicicleta. Aí depois, quando você pega o celular, só abre imagem de bicicleta. Propaganda de bicicleta. Aí ela está pedindo o quê? Para o aniversário uma bicicleta. Aí chega no aniversário, não dá. Não ganha bicicleta. Aí ela dizia, quer saber? Assim, pode arrumar minhas roupas, estou indo embora. Não quero mais saber, cansei. Cansei de ser teu filho, cansei. É assim que faz. Não é. Então presta atenção. Se às vezes você está pedindo algo e não está acontecendo, não pare de pedir. Sabe, às vezes a mentalidade vem, quer saber, não vou mais na célula, não vou mais no culto, não vou mais, porque o Senhor não está dando, o Pai não está dando, é melhor eu vou parar, porque as coisas estão dando errado. Ei, pare com esse pensamento errado. Você, filho, continue pedindo. Aí passou o aniversário, ela tem um coração grato, ganhou lá, né, o carrinho, a roupa de novo, ela tem um coração grato, mas o alvo ainda é a bicicleta. Aí agora, qual é o alvo? Dia da criança. Passou o aniversário, não ganhou. Pai, o dia da criança. Então, no dia da criança, pai, bicicleta. Aí o pai vai lá e dá a bicicleta. Agora, a criança tem um coração grato? Sim. Sem dúvida nenhuma. Presenteou. Aí agora, acabou os presentes, então? Ela para de pedir presente? Não, né? Só muda o presente agora. Então, agora, se for um menino, fica pensando, puxa vida. Então, agora, dezembro, então tem que ser um skate e um patinete agora. Então, se for uma menina, aí é uma casinha de boneco maior, um negócio diferente. Mas ela continua pedindo. Então, ei, presta atenção. Deixa eu te falar, a palavra diz que o reino de Deus é como aqueles que são como uma criança. Tem muita coisa para explicar sobre isso. Mas uma delas é essa. Continue pedindo.
E peça. E quando o Senhor te deu, continue pedindo outras coisas. Por quê? Porque nós só não teremos se nós não pedir. Se pedimos, certamente nós teremos. Porque nós servimos um Pai que ama nos dar e nos presentear. Então peça. A segunda, peça agora, o segundo princípio, Deus se agrada com a multiplicação. Ele quer que você peça e multiplique. Grandemente. Você quer que sua célula multiplique, amém? Então diga comigo assim, em nome de Jesus, eu hoje me comprometo com Jesus e com o meu líder de célula, que nós vamos multiplicar. Eu faço parte disso. Em nome de Jesus. Amém. Então é através de você. Você pode pedir? Pode. Então a promessa é, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então enquanto toda a sua família não é salva, você não deve parar de pedir, não deve parar de orar. Você precisa seguir nessa direção. Adivinha o que vai acontecer? Todos eles serão salvos, porque o Senhor ama multiplicar. Ele vai multiplicar você também, porque você vai salvar vidas esse ano, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus, Ele ama a multiplicação? Claro que sim. Então, toda semente tem um poder de multiplicação. Toda. Você olha, pega um grão de milho, ele está seco, parece que é imprestável, mas, e aí um grão de milho seco, ele tem duas utilidades. Ou a primeira, você moe e faz farinha, né, de milho, ou então você planta. E quando você planta, aquele grão de milho germina, cresce, um pé de milho, que vai dar centenas de grãos de milho. Então, deixa eu falar algo para você. Você nasceu do Espírito. Agora, o Senhor deseja multiplicar de que maneira? Para que outros sejam salvos através de você também. Amém? Então, o alvo do Senhor sempre foi a multiplicação. Quando Ele criou o homem e a mulher, lá em Gênesis 1, 28, Ele disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas a Bíblia diz assim, e Deus os abençoou. Então, a bênção é, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Então, a gente sabe que tem alguns irmãos que já leram isso muitas vezes. Né? Os irmãos são muito frutíferos. Não tem como deixar de compartilhar isso, né? Porque a Bíblia diz que filhos são como flechas na aljava de um flecheiro, né? De um arqueiro. Feliz é aquele que tem muitos. E tem alguns irmãos que eles iniciam a leitura. Gênesis, aí eles chegam nessa parte, ele diz, sede fecundos, multiplicar, povoar a terra. Sede fecundos. Eles fecham e, né, vão multiplicar. Aí tem filho, aí quando gravida tem filho, pensa, agora vou ter que não vou conseguir seguir lendo a Bíblia da maneira que estava. E aí quando o filho cresce um pouquinho, vou ler a Bíblia de novo. Quando chega nesse texto, lê de novo, fecha a Bíblia né, e aí tem 4, 5, 6 filhos, 7, em nome de Jesus. Feliz você que tem bastante filho. Mas veja bem, irmãos, presta atenção aqui. Presta atenção. A primeira bênção do Senhor é multiplicação. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então o Senhor deseja a terra cheia de filhos. Filhos. Filho é todo aquele que crê no Evangelho da graça, aceita Jesus, entrega o seu vida para Jesus, ele se torna filho. Esse é o desejo do Senhor. Aí a palavra nos fala que a maldade crescia muito no coração dos homens. E aí, então, ele resolve ter um reset, um reinício através de Noé. E aí acontece o dilúvio. E quando a arca para, né, no Monte Ararat, e Noé desce, o que o Senhor diz para Noé? E o Senhor abençoou Noé dizendo, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então, a multiplicação é o desejo do Senhor, sim, cada semente tem um potencial de germinação, de crescimento e multiplicação, porque o desejo do Senhor é a multiplicação. Nós olhamos no livro de Atos, e lá no capítulo 2, o Senhor diz que dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Mas quando você chega em Atos 6, 7, lá você lê que o número de discípulos multiplicava, e muitíssimos obedeciam à fé. Então o Senhor deseja multiplicar, amém? Esse é o ano da multiplicação. O Senhor vai multiplicar a sua célula, o seu recurso, a igreja, de uma maneira sobrenatural. Você crê nisso, irmão? Eu sei que você pode pensar que como que o Senhor vai multiplicar? Ele tem os meios dele e a maneira dele.
Nós precisamos crer, mas Ele vai multiplicar aquilo que você tem. A pergunta do Senhor para você é sempre o que você tem, não o que você deixa de ter. Muitas vezes, a nossa tendência é olhar para aquilo que nos falta, mas Deus pergunta aquilo que nós temos. Por quê? Porque Ele vai multiplicar aquilo que nós temos na mão. Ele não pergunta aquilo que você não tem. Então, um dos segredos é valorize aquilo que você tem. Valorize o seu casamento, valorize os seus filhos, valorize a sua saúde. Valorize. Valorize o seu tempo. Valorize as suas finanças. Valorize aquilo que você tem. Então, não é por merecimento, mas é por crer. Então, muitos acreditam e creem que o Senhor é aquele que multiplica, mas acham que precisam merecer. Outros acham que merecem a multiplicação. Isso anula a graça. Deixa eu dizer algo para você. Jesus merece, porque Ele merece, você é abençoado. Nós somos abençoados por causa de Jesus. Então, um ponto de partida é valorize aquilo que você tem. Isso é fundamental. Você olha para a palavra, e eu quero citar alguns textos sobre isso. Quando uma viúva endividada, e eu quero agora, nos próximos meses, pregar sobre isso, né? Hoje eu vou dar uma pincelada sobre alguns textos, mas depois eu vou ir me aprofundando neles. Mas lá em 2 Reis fala de uma viúva que o marido dela era profeta do Senhor, não foi um bom administrador, deixou ela endividada. E naquele tempo, quando havia uma dívida, os credores vinham e tomavam os filhos para servir de escravo e pagar a dívida. E aí aquela mulher, ela vai correndo para Eliseu e ela diz, olha Eliseu, você sabe, você conheceu meu marido. E aí então, agora os credores estão vindo e vão levar meus filhos. E aí Eliseu olha para ela e pergunta, o que você tem? Essa é a pergunta. Ela pergunta, Eliseu, aqui ele obviamente tipifica Cristo, mas ele faz uma pergunta, o que você tem em casa? Essa é a pergunta para você. O que você tem em casa? O que você tem? Você sabe que o Senhor Ele pode querer te tornar um milionário, mas se você não tem nada, não importa. 1 milhão vezes 0 é o quê? 0. Então, se você não tem, obviamente, precisa dizer para o Senhor, não tenho nada, como que Ele vai multiplicar? Então, imagina assim, sabe por que às vezes pessoas dizem que o meu tempo tinha que ser multiplicado? Se você der o tempo ao Senhor, Ele vai multiplicar. Mas às vezes você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para vir no culto, não tem tempo para a célula, não tem tempo para se envolver, não tem tempo. Como que vai multiplicar? O Senhor tem que multiplicar o seu tempo, mas não importa quanto o Senhor quer multiplicar, se você não tem tempo para Ele é 0, é 0. Toda multiplicação por 0 é 0. Então, a primeira coisa que você precisa entender é valorize o que você tem. Por quê? Porque ela responde para ele, não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Então, para aquela mulher, aquele pouco de azeite na botija era insignificante. Era nada, sabe? Então, nós precisamos reconhecer e valorizar aquilo que o Senhor já nos deu. Então, valorize a sua célula, valorize os irmãos, valorize a sua liderança, valorize os membros, valorize o seu tempo. Valorize o seu tempo. Valorize a sua saúde, valorize a sua família, valorize a igreja, valorize o seu tempo com Deus. Valorize. Se você achar que é insignificante, não vai haver multiplicação. Então, a primeira coisa que ela disse, não tenho nada. Então, deixa eu explicar algo para você, valorize o que você tem. Valorize a sua casa. Algumas pessoas, às vezes, elas dizem assim, não, eu não quero, lá para casa não dá para abrir a célula, né? Não posso ser anfitrião. Por quê? É porque a sala é pequena e o quarto é pequeno, não dá para colocar. Então, deixa eu te falar algo. Se eu tivesse uma casa maior, aí eu realmente teria uma célula. Não, inicia a célula. Lá na sala pequena, na cozinha pequena, e depois o Senhor vai te dar a casa grande. Você entende? Inicie com aquilo que você tem, valorize aquilo que você tem. Isso é fundamental. É assim que o Senhor vai multiplicar. Então, é a mesma coisa o seu tempo. Organize o seu tempo. Aí eu não tenho tempo para o Senhor. Bom, eu não vou definir o que você tem que fazer ou não. Mas o tempo tem 24 horas para todo mundo. Às vezes só não é prioridade.
Não é questão de não tenho tempo. Às vezes só não é prioridade. E aí, se você não der para o Senhor, Ele vai multiplicar? Não, Ele não vai. Agora, a segunda é que, veja bem, que quando ela valoriza aquilo que ela tem e coloca à disposição do Senhor, inicia a multiplicação. Então, aquela mulher parecia que ela tinha tudo insignificante. Mas quando ela entendeu o que ela tinha, e aí ela agora começou a dar, começou a multiplicar. Começou a derramar, começou a multiplicar. Então, você quer mais unção, o Senhor quer te dar mais unção, sim, mas primeiro dê. Você precisa dar. Quem creu em Jesus aqui, diga amém. Amém. Quem já teve uma experiência de novo nascimento, diga amém. Amém. Então, agora você já pode dar isso para alguém que ainda não creu em Jesus. Você pode dizer, olha, Jesus me amou, me perdoou, me resgatou, mudou a minha vida. Você pode dar isso para alguém? Pode. Então, às vezes, você fica pensando que você precisa ter sede e fome do Senhor, mas você não dá. Você quer ficar retendo. Se você fica retendo, não tem como ter multiplicação. Então, tudo aquilo que fica retido, não há multiplicação. Você precisa dar. Então, quando você libera a vida de Deus, você vai ter fome e sede do Senhor também. Lá em João, deixa eu ir lá para o final da palavra. João capítulo 7, versos 37 e 38. Nos diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas presta atenção, nós precisamos primeiro beber. E quando nós bebemos um pouco, flui de nós um rio de água viva. Então agora aqui é uma grande o quê? Multiplicação. Mas nós não podemos ficar retendo. Nós precisamos dar. Se nós não dermos, não haverá multiplicação. Então assim é na nossa vida. Você vê, o Senhor deseja multiplicar, sim. Mas se você não der para o Senhor multiplicar, é zero. Não haverá. E aí, outra que nós às vezes falamos, é porque não valorizamos às vezes o salário, valorizamos o trabalho e nem o recurso que temos. Porque o Senhor pergunta assim, o que você tem para dar? Não tenho nada. Tá bom. O Senhor vai te obrigar? Não vai. Mas não vai ter multiplicação. Isso nós precisamos entender isso? Claro que sim. É fundamental? É. Então, às vezes, a gente pensa assim, se eu fosse milionário, o dia que eu for milionário, aí eu vou construir um prédio para a igreja. Mas se você não é dizimista e ofertante hoje, o Senhor também não vai te tornar um milionário. Porque a Bíblia diz que aquele que é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Então, se eu não valorizo o que eu tenho agora para dar, não vai ter multiplicação. Isso você precisa entender, é fundamental. Então, é óbvio que nós queremos salvar do mais pobre ao mais rico, todas as pessoas. Mas o Senhor quer usar você, a prosperidade o Senhor quer dar a você, para que você seja próspero, amém? O Senhor é o dono do ouro e da prata, Ele é, mas Ele quer dar a você, para que você tenha poder de multiplicação. Agora, se você reter, vai multiplicar? Não, não vai. Se você disser para o Senhor que nunca tem, nunca terá. Mas aquele que tem e dá, esse vai ter multiplicação sobre a sua vida. Você está entendendo, irmão? É assim em todas as áreas da sua vida. É fundamental você entender isso? Sim, por quê? Porque aí agora, ela diz, eu não tenho nada, ela não valoriza primeiro. Mas aí depois, ela diz, olha, eu tenho uma botija de azeite com um pouquinho. E aí então, o profeta diz, então agora você pega essa botija, pega todas as vasilhas vazias dos seus vizinhos, entra na casa, fecha a porta e começa a derramar. E enche as vasilhas. Eu fico tentando imaginar a cena, né? Uma vasilha, uma botija, com um pouquinho de azeite, chama os filhos, fecha a casa, aí começa a derramar. Aí começa a derramar e não para. Continua, dentro dessa botija, continua um pouquinho em cima, continua derramando. E enche de, mais uma vasilha. Outra vasilha. Outra vasilha. Outra vasilha. Outra vasilha. Não para. Não para. Aí daqui a pouco ela diz, mais uma vasilha. O filho diz, não tem mais nenhuma. Todas estão cheias. Nesse momento o azeite para. O azeite parou, presta atenção. O azeite parou porque Deus mandou? Não.
Porque não tinha mais vazia. Deixa eu te falar um negócio. Você quer que a unção multiplique? Prega o evangelho. Se mais pregar o evangelho, mais você vai querer unção. Você quer que haja multiplicação? Aprenda a dar. É dessa maneira. Você não foi chamado para reter. E aí agora a multiplicação acontece. Então, o Senhor deseja multiplicar, sim, mas qualquer coisa vezes zero é zero. Se você diz assim, não tenho tempo para o Senhor, não vai ter multiplicação. Sabe? A mesma pergunta que Eliseu fez para a viúva, ele faz para você hoje. O que você tem em casa? O Senhor não está perguntando o que te falta, é o que você tem. Você tem 24 horas no dia? Ok. O que você vai dar para mim? Tem 7 dias para a semana? O que vai ser? Você quer que multiplique? Vai ser assim. Você entende? É a mesma coisa quanto ao recurso. Tem um coração grato pelo recurso que você tem. O Senhor, Ele é especialista em pegar aquilo que você acha que é insignificante e transformar em uma solução poderosa. Mas Ele pede aquilo que você tem. Se você nunca tem nada, nunca verá nada. Sabe, eu acho que isso é tão tremendo porque... Não, cadê o Vi? Vem para cá, Vi. Você já descansou, né, Vi? Imaginei. Então, deixa eu falar algo para você. Não vou conseguir pregar tudo, mas eu prego em outra oportunidade. Mas Jesus, quando Ele vai fazer a multiplicação de pães e peixes, Ele está num lugar, tem 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Historiadores dizem que então haveria em torno de 10.000 pessoas, mais ou menos. E Jesus, Ele pergunta, olha, o que nós devemos dar de comer para eles. Alguns discípulos dizem, mande embora, mande eles para os vilarejos, para que eles comprem nos vilarejos. E aí Jesus diz, deem vocês mesmos de comer para eles. Aí um diz, nós precisaríamos 200 denários, para que cada um comesse um pedaço de pão. Então Jesus sabia o que tinha para fazer, sim. Mas eu fico pensando em algumas coisas, irmãos. Presta atenção, a Bíblia não menciona. Ela não menciona. Mas eu acho que devia ter mais gente que tinha comida lá. Porque vamos colocar assim, tinha as crianças. Quando você sai com criança pequena, você sempre leva uma bolachinha, né? Você sempre leva alguma coisa assim. Eu vou te falar, o dia que você estiver com fome, você acha uma mãe de criança, ela vai ter uma bolachinha para te dar. Não, porque ela tem alguma coisa ali. Mas a Bíblia não menciona, presta atenção, irmãos, a Bíblia não menciona isso. Mas menciona que lá havia um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Tinha. E aí Jesus pergunta, o que tem aí? Aí eles disseram, ó, tem esse rapazinho aqui que tinha 5 pães e 2 peixes. O que eu acredito é que ele decidiu dar. Ele decidiu dar. E aí Jesus, Ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e não faz uma oração de fé poderosa para a multiplicação. Ele ergue e dá graças, Ele agradece. Senhor, obrigado. Obrigado, meu Pai, porque eu tenho 5 pães e 2 peixes. Deixa eu te falar algo. Deus é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata, absolutamente. Mas Ele agradece porque Ele tem 5 pães e 2 peixes. Deixa eu te falar um negócio. Ter um coração grato é o catalisador para a multiplicação. Tenha um coração grato pelo seu salário. Tenha um coração grato pelo seu recurso. Tenha um coração grato pela sua família. Tenha um coração grato pelo seu trabalho. Tenha um coração grato pela sua família. Tenha um coração grato. Sabe, a gratidão é um catalisador. Jesus, com o coração grato, Ele agradeceu. E aí Ele dá para os seus discípulos, e os discípulos agora começam a distribuir. E todos comem, ao ponto de se fartar. E quando eles estão fartos, não aguentam mais comer, Jesus disse, olha, vamos recolher o que sobrou, 12 cestos. Isso é uma grande multiplicação. Mas veja que o Senhor está dizendo, os discípulos, deem vocês. Mas alguém precisou dar nas mãos de Jesus, entregar, para que houvesse multiplicação.
Se ninguém tivesse entregado, não teria multiplicação. Então isso é fundamental? É. Eu sei que você pode pensar assim, pastor, mas é insignificante o salário, a minha oferta é insignificante, eu vou deixar que outro dê, porque eu vou dar pouco, ei. Não seja, tenha um coração grato, mas decida dar para o Senhor para que haja multiplicação. É dessa maneira que vai haver a multiplicação na sua vida. É valorizando aquilo que você tem, e dessa maneira, colocando nas mãos do Senhor, e aí haverá multiplicação. Nós conseguimos olhar, Deus é o dono do ouro e da prata, é. Então quando nós ofertamos e dizimamos ao Senhor, nós precisamos entender que o Senhor está nos dando a oportunidade de termos algo multiplicado na nossa vida. Então o Senhor, Ele precisa do seu dinheiro? Não precisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Isso é tão real, porque algumas pessoas gostam de pescar, outros são pescadores profissionais. Mas a pergunta é, alguém já foi pescar e pegou um peixe e tinha uma moeda de ouro dentro do peixe? Não, o único relato que eu conheço é na Bíblia. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, vai lá e pesca. Primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda de ouro. Deixa eu te falar um negócio. Sabe por que aconteceu isso com Pedro? Porque o Senhor diz para Pedro, vem que eu te farei pescadores de homens. Deixa eu te falar um negócio. Você sabe onde que o Senhor deseja prosperar? Você. Eu e você. Nós somos os peixes. Nós somos. Nós somos o rebanho. O desejo do Senhor é que você prospere. O Senhor quer entregar riquezas na sua mão. Multiplicar riquezas na sua mão. Mas Ele não quer que as riquezas controlem você. Ele tem. Então, quando nós damos ao Senhor, é a oportunidade que o Senhor está nos dando para multiplicar o nosso recurso. É dessa maneira. Você sabe, isso é tão importante. E eu quero compartilhar, quase encerrando, irmãos, o restante da banda pode subir, meu tempo acabou. Mas um outro exemplo é quando Elias ele ora e para de chover, e ele diz, olha, não choverá mais enquanto eu não falar para ti, ó rei Acabe. E para de chover, e o Senhor diz, olha, retira-te, vai até o riacho, lá você vai beber da água, e eu vou ordenar que corvos te levem carne. E lá foi Elias, e lá ele ficou, ele foi suprido pelo Senhor, e quando terminou, o Senhor diz, agora você vai a Serepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que irá te sustentar. E aí ele vai até Serepta, encontra uma viúva, e quando ele chega, ela está pegando 2 cavacos, a Bíblia, 2 pedacinhos de lenha, 2 cavacos. E aí Elias olha para ela e diz, me dá um bocado de água. Então, água já era alguma coisa muito escassa, porque já fazia um bom tempo que não chovia, ao ponto que um riacho secou. E aí ela está indo para buscar água para ele. E ele diz, mas faça para mim também um bocado de bolo, né? Um pedacinho de pão, de bolo, e trazei-me. E aí, ela dá real para o profeta. Ela diz, tão certo como vive o teu Senhor, eu tenho um punhadinho de farinha na panela e um bocadinho de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. É tudo que tem. E nós vamos comer, eu e ele, e depois certamente nós morreremos. Por quê? Porque não tinha mais esperança. Mas ela tinha um bocadinho de farinha? Tinha. Tinha um pouquinho de azeite? Tinha. Mas depois aquilo ia acabar? Ia. E aí o profeta olha para ela e diz, pode fazer, assim como você disse, mas primeiro, traga um pedaço para mim. Primeiro, traga um pedaço para mim do bolo. Por quê? Ele disse, enquanto não chover, não faltará farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Aquela mulher, ela sai, faz o bolo, traz a água e o primeiro pedaço ela traz para o profeta. E enquanto não choveu, comeu ela, o seu filho e o profeta. E a farinha multiplicou e o azeite multiplicou. Mas ela primeiro precisou dar. Se nós não tivermos dispostos a dar, não haverá multiplicação. Se você não estiver disposto a dar o seu tempo, não haverá multiplicação. Se você não estiver disposto a investir a tua vida, não vai ter multiplicação. Se você
não for grato e não tiver disposto a investir o seu recurso financeiro, também não vai ter multiplicação. Isso é um fato. Eu quero dizer algo para você. Esse é um ano da multiplicação. E vou falar. Você está aqui, irmão. Espero que você creia nessa verdade e você participe. Você seja um ofertante e um dizimista, porque haverá multiplicação na sua casa. Pastor, não quero dar. Tudo bem. Você está perdendo a oportunidade disso. Outros irão. E outros irão prosperar e multiplicar sobre a sua vida. Isso é real? É. Eu sei que talvez possa vir na sua mente, espero que não venha, né? Mas às vezes vem, a gente ouve alguns relatos. Eu não vou dar meu dinheiro para enriquecer o pastor. Deixa eu falar algo para você. Verdade, que você não me enriquece. Quem me enriquece é o meu Deus. Não é você. Eu tenho um salário fixo. É quem me enriquece é o meu Deus. Exatamente isso. Sabe, o meu desejo é realmente crescer e ter um prédio maior, e multiplicar cultos e igrejas, para que pessoas sejam salvas. Porque um dia eu estava perdido. Mas teve um pastor que me acolheu. Teve um pastor que acolheu meu pai. E quando eu dei trabalho para ele, aquele pastor estava orando com meu pai. E quando eu fui, ele me acolheu. Exatamente. Porque pessoas tinham entendido isso. E realmente estavam investindo seu recurso. Então, não fique pensando que você vai dar o dinheiro para você me enriquecer, porque você não me enriquece. Eu tenho um salário fixo. Mas o Senhor me enriquece mesmo. Ele me enriquece. Eu aprendi isso. Sabe? Eu aprendi que no Senhor que eu semear, Ele só está me dando uma oportunidade para multiplicar. E vai, e multiplica. Assim, de uma maneira incrível. E o meu tempo é da mesma maneira. E os meus dias é da mesma maneira. E a minha saúde é da mesma maneira. Você sabe? Hoje de manhã, minha cunhada passou lá em casa pegar uma chave que ela precisava. E eu já tinha levantado há um tempinho, estava orando, meditando na palavra. Estava um pouco rouco. E ela olhou para mim e disse assim, ficando rouco que nem eu, está gripando. Eu digo, não se iluda com o sintoma. Deixa eu te falar algo. O Senhor me dá saúde. Ele não muda. Você entende? Eu não fico declarando o que falta. Eu declaro aquilo que eu tenho. E eu tenho saúde. E você sabe, vou te dizer, esse ano de 2026 ele vai ser incrível. Porque eu sempre me senti restaurado fisicamente. Mas me sinto mais ainda. Estou cheio de projetos para esse ano de 2026. E vou te dizer, vai ser incrível, sabe por quê? Porque a minha esposa está grávida, vai vir um bebê no meio disso. Eu já consigo imaginar ele no devocional comigo. Quero ensinar ele a orar desde piá, né? Desde criança, desde pequeno. É um menino, se você não sabia, estou te contando, é um menino. Aleluia, Deus nos presenteou com mais um menino. Mas é assim. Por quê? Porque eu aprendi a valorizar o que eu tenho. Valorizo o que você tem. E eu vejo que cada oportunidade que o Senhor me dá de ofertar e dizimar, Ele está me dando uma oportunidade para Ele multiplicar sobre a minha vida. E assim, exatamente isso. Então, aprenda a fazer isso. Então, o Senhor, Ele quer que você valorize o que você tem nas suas mãos, mas que você também aprenda a dar. Então, valorize o seu tempo. Não diga para o Senhor, não dá, não tenho, não tenho. Não. Deixa eu te falar, quanto mais você investe a sua vida no Senhor, mais vida você tem. Quanto mais você investe o seu recurso nas coisas do Senhor, mais você tem. É exatamente isso. Quanto mais você prega o evangelho, mais unção você vai ter. Quanto mais você investe a sua vida nas coisas de Deus, mais vida você vai ter. É exatamente isso. Você sabe, estava conversando com meu filho, minha esposa, ontem nós estávamos vindo de Arroio de Sal, e estávamos falando sobre algumas coisas, né? E aí eu estava compartilhando, eu disse, você sabe, que eu não nasci pastor, não nasci crente, eu fiz muita coisa de errado mesmo.
tirando droga, o resto que o mundo pode oferecer, eu fiz de tudo. Mas vou te dizer um negócio. Agora eu descobri o que é vida. Vida com Cristo. Exatamente isso. Então por que eu não gosto das velhas práticas mundanas? Porque eu estava lá. Se fosse bom, eu teria ficado. Se trazia alegria, eu teria ficado. Se trazia satisfação, eu teria ficado. Mas não tinha. Era só algo vazio. Hoje eu tenho vida. É isso que eu quero para a minha vida. Então é onde eu quero investir completamente os meus dias. Isso é real, porque deixa eu falar algo para você, quanto mais você investe a sua vida nas coisas do Senhor, obviamente mais haverá multiplicação na sua vida. Mais poder você vai experimentar. Quem quer experimentar poder de Deus, aí diga amém. Então, tu quer saber qual é o segredo para experimentar muito poder de Deus? Quem não quer, fecha os ouvidos, porque eu vou contar só para quem disse amém. Você quer saber mesmo como usufruir, ter muito poder de Deus na sua vida? Então, agora eu vou contar para todo mundo. Você acha que é orar muito? Precisa orar muito? Precisa ler muita palavra? Precisa jejuar muito para ter muito poder de Deus? Sei que às vezes você pode pensar, pastor, deve ser algo assim, 10 horas de oração por dia, jejum incontrolável, assim, para o poder de Deus vir. Não, eu vou te falar um negócio. Você quer mais poder e mais unção, prega o evangelho. Exatamente da onde vem. É o que a palavra nos ensina. Porque você não está retendo, você está dando. A palavra nos fala, em Ezequiel 47, sobre as águas que fluem do templo, que representam o poder de Deus, e no início, na saída, elas cobriam os tornozelos, depois iam até os lombos, e por fim se tornavam um rio que só poderia ser atravessado a nado. Você sabe aonde que atravessava a nado? Era o maior fluir do poder de Deus. Esse rio corria em direção ao Mar Morto. Mar Morto aponta para o mundo que está sem vida. Quanto mais você prega o evangelho para salvar o perdido, mais a unção de Deus vem sobre você. Mas pastor, e a oração? E o jejum e a leitura da palavra? É porque, deixa eu te explicar, quando você prega o evangelho para alguém, você libera a vida. Quando você libera a vida, você se sente vazio. Quando você se sente vazio, você vai correndo beber. Quando você bebe, ele te sacia. Quando você está saciado, você volta e esvazia. Porque você se torna um canal. É assim, o Senhor vai multiplicar a unção sobre a sua vida. Vai multiplicar o seu tempo. Vai multiplicar a sua célula. Vai multiplicar o seu ministério. Vai multiplicar o seu chamado. Vai multiplicar o seu recurso. Desde que você esteja a fim de dar para o Senhor. Porque Ele vai multiplicar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Vou separar meu cronômetro.